Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:08. Olá, ótima tarde para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é quinta-feira, 4 de agosto do ano de 2022. Vamos aos principais destaques desta edição. Câmara aprova projeto que acaba com saída temporária de presos. Estado de Goiás tem geração de empregos com carteiras assinadas acima da média nacional. Recenseadores do IBGE estão visitando residências em Goiás. Marconi Perillo descarta candidatura ao governo, mas avalia Senado ou a Câmara Federal. StoneX eleva a produção da safrinha 2022 do Brasil e espera mais soja e mais milho no verão 22-23. Sábado acontece em Mineiros o segundo mamaço em comemoração ao mês da amamentação. Após reclamação de estudantes, MEC amplia o prazo de inscrições do ProUni. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A apresentação: Wesley Pereira. 12:09, uma ótima tarde para você. Como ela é. Estamos começando mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Sejam todos bem-vindos. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que acaba com a possibilidade da saída temporária de presos, conhecida popularmente como saidinha. Organizações ligadas aos direitos humanos criticam a medida. O texto retorna ao Senado, que aprovou outro conteúdo da proposta em 2013. A matéria foi analisada nesta quarta-feira, após uma manobra do presidente da Câmara, Arthur Lira, que apresentou o texto aprovado pelos senadores a um projeto do ano passado que exigia a realização do exame criminológico para a concessão da saída temporária. Esse texto já tinha urgência aprovada e, por isso, a matéria pôde ser levada diretamente ao plenário, encurtando os debates. A saída temporária é concedida pela Justiça como uma forma de ressocialização dos presos e manutenção de vínculo deles com o mundo fora do sistema prisional. Hoje, a legislação permite o benefício a presos do regime semiaberto que já tenham cumprido o mínimo de 1/6 da pena, se for primário, e 1/4 se for reincidente. Além disso, é preciso apresentar comportamento adequado. E o ex-governador Marconi Perillo desistiu da sua candidatura ao governo do estado. A definição foi confirmada por fontes próximas ao Tucano. O ex-governador ainda define junto a lideranças do partido se vai se lançar como candidato ao Senado ou a deputado federal. De acordo com fontes ouvidas, esse último cenário é o mais provável. A desistência da candidatura ao governo passa pela dificuldade encontrada em formar uma chapa competitiva. Na última sexta-feira, o PSDB Nacional redigiu uma carta em que pede para que o ex-governador seja candidato a deputado federal. O partido apontou a necessidade de reforço nas campanhas para a Câmara dos Deputados. Marconi aparece em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto para governador, atrás do governador Ronaldo Caiado e de Gustavo Mendanha. O levantamento da Goiás Pesquisa Mais Goiás. Para o Senado, entretanto, ele aparece na primeira posição, à frente do delegado Valdir do União Brasil. E vamos falar de esportes. O São Paulo saiu na frente do Ceará nas quartas de final da Copa Sul-Americana com um gol de Nicão. O tricolor paulista venceu o Vozão por 1-0 no Morumbi. Os donos da casa tiveram ainda a chance de melhorar o placar, mas Calheri perdeu um pênalti. O resultado mantém o time paulista invicto no torneio, só que acaba com a campanha 100% dos cearenses. O primeiro tempo do duelo foi morno, tanto que a torcida tricolor acabou vaiando o time. No entanto, na etapa final esquentou e a equipe de Ceni saiu de campo aplaudida por largar na frente no mata-mata. No jogo de volta, na próxima quarta às 19h15 no Castelão, em Fortaleza, o São Paulo joga pelo empate para avançar à semifinal.
O Ceará agora precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar, ou então por 1 gol para levar a decisão para os pênaltis. E a StoneX revisou para cima a expectativa de produção para a segunda safra do milho 2022. O número que no mês de julho era esperado em 90,7 milhões de toneladas foi recolocado em 93 milhões de toneladas. Segundo o analista de inteligência de mercado da StoneX, João Lopes, o avanço da colheita mostrou produtividade maiores do que o esperado, especialmente em estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A consultoria também divulgou as suas primeiras expectativas para a próxima safra de verão da soja e do milho 2022-23, com ambas as culturas registrando crescimento na produção se comparado ao registrado no último ciclo 21-22. Para a soja, a StoneX projeta uma elevação de 3,9% da área cultivada, saltando para 42,9 milhões de hectares, uma recuperação da produtividade perdida na última safra, com a seca na região sul e uma produção total de 152,6 milhões de toneladas, índice 20% maior do que o registrado no último período. Jornal do Meio-Dia. Meio-dia e 14, vamos direto para Brasília. Vamos ouvir os comentários de Alexandre Garcia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia, prestem atenção ao que aconteceu em São Paulo, capital, durante a quarentena imposta lá pelo governo do estado, governo estadual, governo municipal, para um restaurante. Restaurante do Jockey Clube de São Paulo. Eu vi isso no site Migalhas, que trata de assuntos da justiça. O restaurante, o Jockey Clube proibiu o acesso das pessoas, dos clientes do restaurante, ao restaurante, que fica nas dependências do Jockey Clube. O que fez o restaurante? Entrou na justiça, pedindo indenização por lucros cessantes. Entrou na justiça, acabou no Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu ganho de causa para o restaurante. O Jockey Clube recorreu e veio para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília. E o relator do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Luiz Salomão, não aceitou o recurso. Ganho de causa para o restaurante. O Jockey Clube vai ter que pagar a média diária de lucro do restaurante nos dias em que houve o impedimento. Eu fico pensando, né? Tudo que aconteceu naquela loucura daquele fique em casa, feche tudo, cubra o rosto, não respire ar puro, uma coisa assim, um misto de ignorância e de tentativa de resolver um problema que não sabiam como resolver. Então, quanta gente vai poder entrar na justiça e reclamar, hein? Eu vejo, por exemplo, lá na Consolidação das Leis do Trabalho, tem um artigo lá que se o sujeito teve que fechar por obra e graça de uma lei, o autor da lei, o que mandou fechar é que vai ter que indenizar. Tá? Parece que o país está começando a acordar, porque o medo é que impõe certo pânico e ninguém mais pensa. Para de pensar. Vamos pensar a respeito do que tem acontecido. Agora mesmo, eu vejo o Ministério da Saúde recomendando que as grávidas tapem aqui por causa da varíola do macaco, que todo mundo já sabe que é transmitida pelo contato sexual. Fica esquisito, não fica? Porque falta pensar, né? Parece que desaprendemos com medo, desaprendemos a pensar. Gente, a Câmara aprovou, está no Senado agora, medida provisória, o Senado provavelmente vai aprovar também semana que vem, vai virar lei, a renovação da frota de caminhões dos autônomos. Caminhão de mais de 30 anos. São quase 1 milhão de caminhões com mais de 30 anos, de um total aí de 3,5 milhões de caminhões, que são responsáveis pela maior parte do escoamento da riqueza nacional. Há uma isenção generalizada de impostos federais para renovar a frota. Ao mesmo tempo, vai estimular a indústria automotiva, né? E tornar mais eficiente o transporte, com caminhões melhores, né? Inclusive com mais segurança e menores perdas de vidas e de carga. E também porque as estradas estão melhores também. Aquele barreiro lá na Amazônia, aqueles atoladouros da Amazônia, o Tarcísio já deu um jeito, né? Tá funcionando tudo. Uma outra questão aí que está sendo tratada lá na Câmara agora, a toque de caixa,
É um projeto de lei de um deputado de Sergipe. Sergipe tem grandes reservas de potássio. É autonomia de fertilizantes no Brasil. A gente depende de 80% dos importados. Agora, felizmente, Bolsonaro e Putin se acertaram e Putin mandou muitos navios, 26 navios carregados de fertilizante, que é necessário para o país que está alimentando uma boa parte do mundo. E nós temos esses fertilizantes aqui, desde aqueles derivados do petróleo como os que são encontrados embaixo da terra. Agora temos que poder, até tem que mudar leis. Tem que mudar leis porque tem muita reservas gigantescas na Amazônia, por exemplo, em terras em que ninguém pode mexer. É uma coisa incrível. Vocês são ricos, mas vocês não podem. Bens bloqueados. Imagina, é uma torcida contra o país, eu não sei porquê. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 12:19, primeiro intervalo do Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira. Já vamos destacar para você: Estado de Goiás tem geração de empregos com carteiras assinadas acima da média nacional. Milho inicia a quinta-feira levemente mais alto na Bolsa Brasileira. Sábado acontece em Mineiros o segundo mamaço em comemoração ao mês da amamentação. Não saia daí, eu volto já trazendo todos os detalhes destas e outras notícias. Jornal do Meio-Dia. 12:23, já voltamos com o Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. O Ministério da Educação anunciou nesta última quarta-feira a prorrogação das inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre. O prazo seria até sexta-feira, às 23h59. Segundo o ministro Victor Godoy, uma das novidades para o candidato é o sistema de ranqueamento que estará disponível a partir de hoje. Nos últimos dias, diversos estudantes reclamavam que a nota de corte parcial não estava sendo apresentada. Ela é utilizada para saber se o candidato está conseguindo ou não a vaga e ter a possibilidade de mudar a inscrição para o plano B antes do fechamento do prazo. E o governo federal publicou hoje a medida provisória número 1132, que aumenta para 40% o valor máximo de crédito consignado para servidores públicos federais com desconto em folha de pagamento. A porcentagem permitida anterior era de 35%. De acordo com a publicação divulgada no Diário Oficial da União, 5% do valor será reservado exclusivamente para o pagamento de despesas ou saques por meio do cartão de crédito. A regra vale para militares da ativa ou inatividade remunerada, servidores públicos federais inativos, empregados públicos federais da administração direta, autárquica e fundacional e pensionistas e servidores e militares. E após o anúncio da desistência da pré-candidatura do presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira, ao Senado, interlocutores de Ronaldo Caiado passaram a discutir a possibilidade de o presidente do PSD, Vilmar Rocha, entrar na disputa. A alternativa começou a ser discutida com o ex-deputado federal na tarde de terça-feira, em contexto no qual caiadistas buscam a confirmação do apoio do partido à reeleição do governador em convenção marcada para amanhã, sexta-feira. O cenário é o mesmo que estava colocado para Lissauer, ou seja, de candidatura isolada, mas com gestos de respaldo de lideranças governistas similares ao do evento realizado com prefeitos na segunda-feira. No entanto, apurou-se que o lançamento da candidatura majoritária não é consenso entre os PCDistas. A ala do partido defende que o foco seja total
nas chapas para deputado federal e estadual. Voltando ao esporte, o Internacional vislumbra no horizonte a possibilidade de voltar a uma decisão continental e está a 4 jogos da finalíssima da Sul-Americana em Córdoba, na Argentina. A reformulada equipa de Mano Menezes depende, claro, de confirmar o bom momento contra o Melgar, a partir desta quinta-feira, às 19h15, em Arapica, a 2.300 quilômetros, 2.300 metros acima do nível do mar. A escalação será a mesma que iniciou contra o Atlético Mineiro no último domingo, mas bem diferente da usada no início da competição. Para carimbar o passaporte a Córdoba, o Inter terá de superar o Melgar nessa etapa do torneio e, caso avance, terá pela frente o vencedor de Deportivo Táchira e o Independente del Valle. Os equatorianos saíram em vantagem ao triunfar por 1-0 na Venezuela. E hoje também, quinta-feira, o Atlético Paranaense encara o Estudiantes, rival que está habituado a jogar Libertadores, pelas quartas de final da competição às 21h30. O time argentino é 4 vezes campeão do torneio continental, porém não vem em grande momento. O Furacão, por outro lado, tem feito um 2022 sólido a partir do comando de Luiz Felipe Scolari. Filipão está acostumado a construir equipes sólidas e não está sendo diferente com o Atlético Paranaense. Em 23 partidas de Scolari no comando do time curitibano, o Furacão venceu apenas 3 vezes, perdeu 3 vezes, venceu 14 e empatou 6. Com 69,6% de aproveitamento, o clube fez 41 gols e sofreu 19. E voltando ao agronegócio, a quinta-feira começou com os preços futuros do milho novamente expressando leves movimentações altistas na Bolsa Brasileira. As principais cotações subiram menos de 0,5% e flutuavam na faixa entre R$ 86,15 e R$ 92,53, isso por volta das 9h21 da manhã. O vencimento setembro 22 valia R$ 86,15, o novembro 22 R$ 88,40. Já o janeiro 23 foi negociado a R$ 91,25 e o março 23 também foi negociado com uma alta de 0,36%, saindo a saca R$ 92,53. Para o analista de mercado Vlamir Brandalize, a Bolsa Brasileira está dentro dos patamares em que deverá trabalhar, entre R$ 85 e R$ 93, talvez podendo chegar a R$ 95 no melhor momento. Jornal do Meio-Dia. E a Escola Municipal Santo Antônio está oferecendo vagas para jovens, adultos e idosos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental no período noturno. Informações podem ser obtidas pelo 3661-0086 ou pelo WhatsApp 649-9304-9062. As matrículas estão abertas na Secretaria da Escola. A documentação necessária é a cópia do comprovante de endereço, cópia do CPF ou RG e comprovante de escolaridade. Vale ressaltar que as aulas já iniciaram no dia 1º de agosto. E todo ano, no mês de agosto, é comemorado no mundo inteiro a Semana Mundial da Amamentação. E no Brasil, as ações se estendem até o final do mês com o Agosto Dourado. Esse ano, o tema da Semana 2022 é fortalecer a amamentação, educando e apoiando. E vários profissionais que apoiam a amamentação se organizam para fazer mobilizações aqui em Mineiros. E para encerrar a primeira semana da amamentação, será realizado no município um mamaço. Esse evento é para gestantes, mães e pessoas que apoiam ou queiram saber mais sobre o aleitamento materno. Não haverá, aliás, no local, orientações com profissionais de saúde, com pediatra, enfermeira, fonoaudióloga, psicóloga e consultora em amamentação, além de recreação, sorteio de brindes e um piquenique para as participantes. Esse evento que nós estamos nos referindo acontece neste sábado, dia 6 de agosto, às 15 horas, no Centro Esportivo. E o estado de Goiás tem geração de empregos com carteiras assinadas acima da média nacional. É o que diz os dados do governo federal. Vamos conferir
Essa matéria com Brunelli Portela. Os empregos formais em Goiás ficaram acima da média nacional em todos os comparativos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Os números foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Jonatas faz parte desses dados. Ele veio de Manaus, no Amazonas, buscando novas oportunidades aqui no estado. Em pouco tempo, conseguiu seu primeiro emprego. Eu me sinto muito feliz porque, para mim, é uma experiência nova. Trabalhar com isso, com o ramo automotivo, então, para mim tem sido uma experiência muito boa. Você sente que foi fácil conseguir um emprego aqui? Eu sinto que foi fácil conseguir um emprego em Goiânia, porque, para mim, na minha cidade era um pouco complicado conseguir esse tipo de emprego. E assim que eu cheguei aqui, eu já consegui, então, para mim foi muito bom. Eduardo foi o empresário que contratou o Jonatas. Ele montou há 1 ano uma empresa especializada em cuidados e estética de veículos. Atualmente conta com 4 funcionários. Eduardo explica que com o bom momento nos negócios, sentiu confiança para ampliar o quadro de funcionários. Cresceu, acho que até pela região, né? A região precisava de uma mão de obra mais qualificada. Esse era o intuito, né? Quando a gente montou. E a gente vem trabalhando da forma que é para ser feita mesmo. Então essa demanda vem aumentando e por isso que a gente precisa contratar mais. E provavelmente vai precisar de contratar mais até o fim do ano. Nos primeiros 6 meses deste ano, Goiás gerou mais de 76 mil empregos formais. Os setores que mais contrataram aqui no estado foram as áreas de serviços, comércio, indústria em geral e construção. Os dados revelam ainda que o crescimento de empregos formais em junho girou em 0,90% aqui no estado. Já no Brasil, o índice foi de 0,67%. No acumulado do ano, o cenário também é de destaque com um registro de 5,83% em solo goiano, se comparado aos 3,28% da média nacional. O estado se destacou em números positivos. O secretário da Retomada, César Moura, explica que esses dados são possíveis através dos esforços que o governo fez para salvar as empresas durante a pandemia. O estado de Goiás saiu na frente no combate da pandemia, do pós-pandemia, e a gente está colhendo os frutos agora. Então, o trabalho de salvar pequenas empresas, o trabalho de qualificar as pessoas para as novas formas de trabalhar e recolocação das pessoas do trabalho. Então, o fato de olhar o problema sem tampar o sol com a peneira, a gente está colhendo frutos agora. Então, o estado de Goiás é quase 50% o resultado melhor do que os outros estados e, proporcionalmente, o estado de Goiás é disparado o estado que mais gera emprego hoje no Brasil. O saldo positivo nos 6 primeiros meses é resultado de mais de 462 mil admissões. E a expectativa é que até o final do ano haja mais contratações. Então a gente tem muitas vagas de emprego, mais de 5 mil vagas ociosas precisando ser ocupadas no nosso Mais Emprego. Então a gente está num combate grande para qualificação profissional. Estamos hoje entregando aqui mais de 3 milhões de reais em equipamentos para nossas escolas de qualificação profissional. Quer dizer, investir cada vez mais em qualificação para que essas vagas sejam ocupadas por os goianos. A empresa de Eduardo se enquadra na área de serviços e comércio, que inclusive foram os setores que mais apresentaram oportunidades, com respectivamente 30 mil admissões e 18 mil oportunidades com carteira assinada. Brunelli Portela, da Agência Brasil Central. Meio-dia e 34, último intervalo do Jornal do Meio-Dia e já vamos destacar para você. Recenseadores do IBGE estão visitando residências em Goiás. Não saia daí, voltamos já trazendo todos os detalhes. Jornal do Meio-Dia. Meio-dia e 37 de volta com o Jornal do Meio-Dia pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, antenas da faixa principal do 5G estão sendo ativadas nesta quinta-feira em São Paulo, maior mercado de smartphones do Brasil e a quinta capital a receber a tecnologia no país. Ativada nesta quinta, a faixa de 3,5 GHz é considerada a principal avenida para a circulação dos dados da nova geração da internet móvel, porque comporta o 5G mais puro chamado de standalone, autossuficiente em inglês.
É ele que carrega a fama dessa quinta geração de internet móvel de permitir avanços de tecnologias como a realidade virtual, carros que dirigem sozinhos, cirurgias remotas, além da possibilidade de ligar muitos objetos à internet ao mesmo tempo de forma massiva e constante. E nessa quinta-feira, aposentados e pensionistas do INSS que ganham acima de um salário mínimo e têm o cartão com os números finais 4 e 9 estão recebendo benefícios referentes ao mês de julho. Os pagamentos também estão sendo liberados aos aposentados e pensionistas que recebem um salário mínimo e possuem 9 como número final do cartão do benefício. O pagamento dos benefícios de julho teve início no último dia 25. E o QG da campanha de Ronaldo Caiado calcula que sua coligação terá 11 partidos. A conta inclui o PSD, que segue dando indicativos de apoio à sua reeleição. O presidente do partido em Goiás, Vilmar Rocha, reforçou ontem, em reunião com o governador Daniel Vilela, pré-candidato a vice, que a tendência é apoiar o projeto governista. Falta, no entanto, a definição a respeito de sua eventual candidatura ao Senado, que dependeria de garantias de apoio e estrutura por parte do Palácio das Esmeraldas. Conforme o apurado, as conversas tendem a se estender até amanhã, véspera das convenções. Além dos PCdistas e das siglas que encabeçam a chapa majoritária, os caiadistas contam com os apoios do PP, de Alexandre Baldi, que será candidato isolado a senador, o Avante, Podemos, Solidariedade, PDT, PTB, PSC e PRTB. Em 2018, o governador chegou ao poder com o apoio de 12 partidos, mas a maioria era de pequeno porte. E voltando ao agronegócio, o Brasil passará a exportar carne bovina com osso para o Uruguai e alimentação de origem não animal, seja aditivos alimentares, premix e alimentos compostos, para Marrocos. As aberturas foram oficializadas em julho com o aceite dos protocolos fitossanitários dos países envolvidos, segundo informações da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. Ao todo, no mês passado, 7 mercados foram abertos para produtos agrícolas brasileiros, incluindo a possibilidade de exportar amendoim sem casca, farelo de soja, polpa cítrica, proteína concentrada de soja e soro fetal bovino para a China. Estas antecipadas já na última semana. No ano, a pasta totaliza 39 ações de abertura de mercados. Em junho, os mercados abertos envolveram principalmente farinhas e produtos para alimentação animal para novos países. E Atlético Mineiro, e Palmeiras empataram ontem no primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores em 2-2. O placar deixou em aberto a classificação para a próxima etapa do campeonato. O jogo começou com muitas tentativas do lado mineiro, apesar de o Palmeiras ter balançado as redes primeiro com um gol anulado. O Galo abriu o placar e foi para o intervalo na frente. Na segunda etapa, o Atlético fez mais um, mas viu a vantagem ser diminuída por Murilo. Danilo conseguiu o empate nos acréscimos. Agora, os clubes se reencontram na próxima quarta-feira no Allianz Parque para definir quem irá disputar a semifinal do campeonato. O Palmeiras tenta usar a torcida para abrir vantagem sobre o Atlético. Jornal do Meio-Dia. Meio-dia e 41. Recenseadores do IBGE já estão visitando as residências em Goiás. Para sua segurança, saiba como reconhecer um profissional do Instituto. Essa matéria com Jaqueline Moura. Cerca de 75 milhões de residências vão ser visitadas este ano. Os moradores devem responder a 2 tipos de questionários: o básico com 26 perguntas ou o ampliado com 77. O censo é feito a cada 10 anos e, por causa da pandemia, foi prorrogado de 2020 para 2022. O Brasil e o mundo todo foram surpreendidos pela pandemia e as condições sanitárias não permitiram que a gente fosse a campo, porque é uma pesquisa domiciliar. Além da contagem populacional, a pesquisa do IBGE traz informações sobre condições de vida, emprego, renda e aponta que políticas públicas precisam ser implementadas para atender à necessidade da população.
A gente levanta também questões de nupcialidade, religião, educação, saúde, mercado de trabalho. Então, um retrato completo da sociedade brasileira. A pesquisa começou nesta segunda-feira em todo o Brasil. Em Goiás, mais de 6.000 recenseadores do IBGE estão preparados para seguir o protocolo e garantir a segurança da equipe e do entrevistado. Foram chamados os recenseadores para que acontecesse o treinamento, o pré-cadastro e o treinamento. Em seguida, aqueles que passaram com uma nota superior a 50% e com 80% de presença foram aprovados, classificados e estão sendo convocados para contratação. Boné, colete e dispositivo móvel. A princípio, estes são os itens necessários que o recenseador precisa ter ao chegar na casa de um morador. Aqui no crachá também existe um QR Code para ter acesso à identificação do profissional. Um número também é disponibilizado. Tudo isso para aumentar a segurança do entrevistado. Uma nova modalidade de coleta nesse ano, que é a coleta por telefone. Mas é importante a gente reiterar que os nossos técnicos primeiro vão visitar o domicílio e fazer o contato, e só após esse contato, se o morador assim o preferir, é que a gente vai fazer pesquisa por telefone. Então a gente não vai ligar para ninguém antes que haja essa visita presencial. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.